presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta semana uma proposta de emenda à Constituição para reduzir os impostos sobre combustíveis em ano eleitoral. Há 4 meses do pleito e em situação desfavorável nas pesquisas por conta da alta na inflação, Bolsonaro propôs um subsídio aos estados e municípios e a desoneração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, do diesel e do gás de cozinha. As medidas valeriam, no entanto, apenas até 31 de dezembro deste ano. Para repercutir esse assunto, nós conversamos agora com Alencar Santana, que é deputado federal pelo PT de São Paulo. Boa noite, deputado Alencar Santana. Prazer em falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu, Cosmo, Ana, todos vocês aí da TVT. Obrigado pelo convite. Estou à disposição. Prazer. Maravilha. Deputado, vamos tentar esclarecer para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual o que de fato significa essa PEC apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro essa semana aí, que prevê reduzir combustíveis. Fala pra gente como é que está essa repercussão, como é que isso tudo está repercutindo lá em Brasília. Olha, todo mundo ali sabe que essa é uma medida eleitoreira, que não é uma solução adequada e definitiva para o problema dos combustíveis da energia elétrica no país, e diria que uma medida totalmente sem qualquer cabimento, né? Esse problema dos combustíveis, o aumento é recorrente desde o início do governo Bolsonaro, não foi por falta de aviso, né? A todo momento a oposição lembrava, cobrava que tomasse medidas concretas, efetivas para solucionar o problema, mas o presidente estava preferindo passear de moto, de jet ski, brincando, ao invés de trabalhar, e agora a gente está de uma situação muito crítica, onde as pessoas no dia a dia sentem o reflexo nos preços dos produtos, dos alimentos, de tudo. E muita gente diria que deixando o carro em casa, indo a pé, porque não tem condições de botar a gasolina. Essa medida é tão inusual, ela é tão absurda, que ele sabe que não pode fazer o que ele quer, que ele está propondo uma medida de emenda à Constituição. Onde já se viu uma proposta de emenda à Constituição para tentar baixar o combustível, e mesmo assim não vai dar certo, porque a origem do problema é outro. A origem do problema é a política de preço internacional que a Petrobras adota. Então é algo que deixou muita gente perplexa na Câmara, deputados e deputadas, e diria também que quem acompanha especialistas no assunto, todos eles também ficaram muito surpresos com tal proposição. Deputado, você falou exatamente dessa política de preços, que é o PPI, que é a paridade do preço da importação de petróleo aqui para o nosso país e que fica vinculado ao dólar, né? Então, em vez de mexer nessa formatação que foi feita ali no governo Temer, né, após o golpe contra a presidenta Dilma, na verdade, o Bolsonaro tenta mais uma vez jogar a responsabilidade sobre os governadores e faz uma lambança, né, com essa tentativa de emenda à Constituição, que no final das contas, de fato, não vai fazer diferença no bolso da população, é isso? É isso mesmo. Aliás, ele é bom jogar a culpa nos outros, né? É um irresponsável, ele diria que covarde, né? Ele sempre transfere a responsabilidade dele para outra pessoa, como se ele não fosse o presidente da República. Ele disse 2 coisas. Das poucas verdades que ele disse na vida, ele disse 2 que são verdades absolutas, que ele não nasceu para ser presidente e que ele não é bom para a economia. Está aí mais uma demonstração das 2 coisas de maneira concreta. Não é presidente porque não se preocupa com a vida do povo e não conhece a economia. O problema é outro. Vou dar aqui um exemplo muito simples. Imagine que isso daqui seja 1 litro de gasolina. A gasolina produzida no Brasil, imagine que ela tem um preço de R$3. E aí, em vez de vender por 4,50, vamos imaginar 4,50 ganhando 50%, nós vendemos a 7, que é o preço dela no mercado internacional. Só que o Brasil importa pouca gasolina em comparação a tudo aquilo que nós consumimos, porque boa parte nós produzimos aqui. Então, ao invés de a gente estipular o preço médio daquilo que nós importamos com aquilo que nós produzimos, ou a partir do nosso preço, não. A gente estipula o preço internacional. Por isso que
o povo está pagando caro e os acionistas da Petrobras recebendo dividendos como nunca se viu. É o maior recorde de dividendos distribuído na história. Quer dizer, como pode isso? O Brasil com inflação, tudo caro, o povo sem dinheiro e o dividendo lá em cima, alguma coisa está errada. Alguém está ganhando demais e com certeza não é o povo brasileiro. Pelo contrário, esse está pagando a conta. Deputado Alencar Santana, como é que essa proposta está repercutindo especificamente no que diz respeito ao Pacto Federativo com os governadores? Porque ele vem, né, com essa proposta de subsídio aí aos estados e municípios, mas no final das contas não vai ter nenhuma diferença e já tem governador, inclusive, se rebelando contra essa proposta. Queria saber como é que está essa discussão envolvendo os governadores, deputado. Na terça, primeiro, é que muita gente surpresa, perplexa, e ele ainda quer fazer uma política dizendo que está preocupado que vai baixar o preço, e a gente sabe que na realidade não vai ter problema ainda. Diria que com o chapéu alheio, né? Ele está tirando, quer zerar o ICMS, só que o ICMS ele é um imposto que vem para o Estado e que depois é distribuído uma cota à parte a todos os municípios. Cada Estado distribui aos seus municípios. Bom, qual o problema? Tem recurso que vai para a educação, tem recurso que vai para a saúde, e aí ele está dizendo que vai compensar. Até agora nós não temos a proposta concretamente, mas ele está dizendo que vai compensar. Porém, é compensar com o título da dívida. Ou seja, o Estado que deve 100 vai deixar de pagar 50, se porventura a sua parte seria 50. Só eu pergunto, e o dinheiro que é para a educação? E o dinheiro que é para a saúde? E o dinheiro que é ser distribuído ao município, que também vai usar nos seus serviços públicos? Como é que fica isso? Por isso que os governadores, muitos indignados, né, tentando entender de maneira adequada e ao mesmo tempo achando isso um absurdo, porque vai comprometer o dia a dia da prestação de serviço nos estados e nos municípios. Na terça-feira que vem, às 10 horas da manhã, a liderança da minoria estará fazendo um seminário lá em Brasília, onde estará presente o coordenador do Fórum de Secretários Estaduais de Fazenda, o coordenador do Fórum dos Secretários Estaduais de Saúde e o coordenador do Fórum dos Secretários Estaduais de Educação, para justamente a gente fazer um debate amplo com áreas dos estados envolvidas e afetadas. Nós vamos fazer isso na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, para entender melhor e conjuntamente a gente tentar resistir a isso. Deputado, e essa proposta, ela coloca o país também num risco fiscal, porque ele está trabalhando com o dinheiro que ele não poderia estar oferecendo, é isso? Ele diz que o que Guedes falou, aliás, o Guedes falar a gente já desconfia, né? Porque o presidente disse que ele próprio presidente não manja de economia, e o ministro dele também não, porque desde o início do governo não acertou uma. Toda a previsão do Guedes foi bola fora, e essa será mais uma, né? Então, de fato, nós vamos ter um gasto excessivo, sem resolver o problema, para o presidente tentar melhorar os seus índices eleitorais, não resolve o problema de agora e deixa uma dívida para o futuro. E ainda disse, nós vamos usar o dinheiro da privatização da Eletrobras. Quer dizer, vendemos a maior empresa de energia da América Latina para simplesmente tentar baixar, para melhorar o índice eleitoral do presidente, gerando um passivo para o povo brasileiro de vários anos, né, comprometendo as finanças públicas e ainda sem resolver de maneira definitiva o problema do preço. Tanto não resolve, que a proposta só vai valer até 31 de dezembro. Se resolvesse, ela seria permanente. Quer dizer, ele está colocando uma proposta, fazendo uma mudança constitucional para valer somente até 31 de dezembro, pensando na sua eleição. Isso é uma irresponsabilidade, isso é um crime e demonstra a incompetência do governo. Porque se fosse algo perene, se fosse uma política pública que solucionasse o problema, ela não valeria somente até 31 de dezembro. Essa é mais uma prova cabal de quanto ela é eleitoreira.
Pois é, deputado. O que chama atenção é que essa questão dos combustíveis, aumentos sucessivos, ela vem de um longo período já e a população vem sendo sufocada, né? Preço de combustíveis, gás de cozinha, energia elétrica, mas enfim. O que chama atenção é que esta proposta vem no momento, faltando poucos meses para a eleição presidencial, que é agora em outubro, e, enfim, o que soa, que começa essa especulação, é um certo desespero do governo federal de sua equipe econômica. A pergunta é, deputado Alencar Santana, essa proposta vai cair no gosto das pessoas ou as pessoas não vão se deixar enganar por conta de tudo que já vem acontecendo? Primeiro que eu espero que elas não se deixem enganar. Um governo que demonstrou sua incompetência, o despreparo, sua omissão ao longo de 3 anos e meio, não, que a cada semana está tentando propor algo, que não consegue trocar o presidente da Petrobras, que quis trocar o atual presidente depois de 40 dias. Eu pergunto, isso é um governo sério? Isso é um governo que tem plano? Isso é um governo que tem planejamento? Isso é um governo que tem proposta? Não. Então eles estão tentando medidas, soluções sem estudos, sem análise, sem dados, né? Fazendo algo no chute para ver se acerta. Lógico que no primeiro momento as pessoas falam, mas pode abaixar 50 centavos, pode abaixar 60 centavos? Pode. Você vai zerar o ICMS, você pode abaixar isso. Mas esse não é o problema. Na sequência vai ter um novo aumento. Porque o ICMS do governo FHC, do governo Lula, do governo Dilma, do governo Temer, do governo Bolsonaro, e assim como os tributos federais, são os mesmos. Não houve aumento. Então, por que o preço é diferente? Pela política de preço estabelecida, pela condução econômica. Nesse caso, nós importamos 20%, produzimos 80%, mas nós estamos vendendo 100% a partir do preço de 20%. Por isso que nós estamos pagando muito caro. Por isso, olha, vou dar um dado aqui, só um segundo que eu ver aqui no meu celular. Os dividendos da Petrobras de 2008, nós estamos dizendo de 14 anos atrás, a 2021, o ano que mais distribuiu dividendos foi em 2009, 15,4 bilhões. Sabe quanto distribuiu efetivamente o ano passado? 72,7 bilhões. E todos considerando já a diferença que chegaram a 103. Estou dando aí um desconto de 30. 172 bilhões. Quer dizer, estão ganhando muito, porque é justamente isso. Nós importamos 20, mas cobramos ao povo brasileiro o preço de 100% do que é vendido naquele preço de 20 comprado. Olha, não tem sentido. É como se a gente pagasse 80% da gasolina vendida no país, a gente pagasse por ela 3 e 20% nós pagamos 6 ou 5. Só que a gente vende tudo ao custo de 6. Por isso que a gente paga 7 e pouco, 8 reais. Quer dizer, é uma insanidade. Vou dar outro dado. De 80 bilhões que serão distribuídos esse ano agora, na somatória até junho, 85 bilhões de dividendos, 38 bilhões serão distribuídos para os norte-americanos na Bolsa de Nova York. Outros 18 na Bolsa de São Paulo, também para o capital privado. E o restante para o público. Quer dizer, a Bolsa de Nova York, os norte-americanos, acionistas da Petrobras, ganham mais do que o governo brasileiro. Olha, eles estão rindo da nossa cara, né? Enquanto isso, o povo com dificuldade de poder, até às vezes numa situação de emergência, para levar algum familiar no médico, poder ligar o carro na sua garagem e poder se locomover. Está precisando de ajuda de alguém, colocando gasolina no cartão, fazendo dívida, e assim vai. Assim como gás de cozinha. Ana, no dia que esse governo fez 1000 dias, morreu uma jovem de 32 anos em São Paulo. O nome dela era Geisa. E ela morreu porque ela foi esquentar o leite da filha dela de 8 meses e ela não tinha dinheiro para comprar o gás de cozinha, foi usar álcool e se queimou. Isso é uma triste realidade, ou seja, é um problema já antigo.
uma triste realidade, uma pessoa no estado de São Paulo, que diz o mais rico, uma jovem morreu porque ia esquentar o leite da criança usando álcool porque não tinha dinheiro para o gás. Então a coisa está muito errada e nós precisamos de mudança e creio que a mudança virá. É isso então, deputado. Exatamente, a população está pagando pelas ações eleitoreiras desse governo federal. Conversamos com o deputado federal pelo PT de São Paulo, Alencar Santana. Muito obrigado, deputado, por falar conosco aqui no Revista Brasil TVT. Eu que agradeço você, Ana, ao Cosmo, a todos da TVT. Um grande abraço a todo mundo aí. Obrigado, estou à disposição. Forte abraço. Abraço, deputado.